nossa esperança. Essa é a nossa herança, uma herança espiritual e eterna, igreja do Senhor. Aleluia. Não é ouro, não é prata. Se Deus nos der, amém. Mas essa não pode ser a nossa prioridade ou a nossa esperança. Ouro, prata, coisas perecíveis, não. Que a nossa esperança seja o eterno. Bendito seja Deus. Porque Davi, quando reinou em toda a sua glória, Davi orou ao Senhor no Salmo 27, verso 4, e ele orou a Deus dessa forma, pedindo que Deus concedesse a ele, aleluia, estar na sua casa, estar no seu reino para sempre. Aleluia, Jesus. Amém? Bom, observe bem, igreja, que a gente precisa pedir também a Deus que abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para não vivermos como cegos, sem conhecer a realidade do que é ser cristão. Amém? O cristão está livre de perseguição? Tá não. O cristão está livre das astutas ciladas do diabo? Tá não. O cristão está livre de ser morto por sua fé? Tá não. Aqueles que são escolhidos de Deus estão livres de todo ou qualquer sofrimento, aflição, tribulação? Tá não. E quem nos diz isso? Quem nos apresenta isso? Nos apresenta isso? A própria palavra de Deus. Isso aqui é realidade, igreja. Realidade do Evangelho de Cristo. Então, ser cristão é muito mais daquilo que a gente pensa ou imagina. Porque os nossos irmãos no passado padeceram, pereceram, alguns decapitados, outros jogados em arenas, comidos por feras, por animais selvagens, outros queimados como tocha humana. Por causa de quê? Do desejo de estar eternamente com quem? Com Deus. Aleluia, Jesus. Quem era que eles não negavam, igreja, diante dessas aflições que vinham sobre eles? O nome de Deus. Eles não negavam a sua fé no Cristo. Embora muitas vezes isso tenha custado a vida de muitos, mas quanto mais morria, mais a igreja se multiplicava. Aleluia. Mas o que eles buscavam? Deus, a eternidade, a vida com Ele para sempre. Aleluia. Eles entendiam, eles compreendiam que quando uma vez passasse o seu tempo nesta terra, e todo o sofrimento aqui também, um dia vai ter fim para aquele que se volta para Deus. Quem se volta para Deus tem a promessa de que um dia o sofrimento não mais existirá, mas o Senhor cuidará de nós para sempre e estaremos livres de toda dor e sofrimento. Então o cristão, ele entendia que partir daqui para lá, segundo disse Paulo, é muito melhor estar com o Senhor, livre das aflições, perseguições e sofrimento desse mundo. Aleluia. Paulo pensava desta forma, igreja. Aleluia. Mas por que permanecer? Porque é da vontade de Deus que ainda façamos a sua obra, que ainda venhamos alcançar outras pessoas, que ainda venhamos anunciar o seu santo evangelho e proclamar que Jesus é o Senhor e Salvador de todos. Aleluia. Mas em meio a todas essas coisas, eu quero garantir para você uma coisa, segundo a palavra: o diabo tem projetos, o diabo arma laço, e às vezes consegue prender alguns que Deus escolheu. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele não é Senhor das nossas vidas. Quem? O diabo não é Senhor das nossas vidas. As nossas vidas foram compradas na cruz pelo sangue derramado do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Jesus é o Senhor da nossa vida, e é Jesus que dá sobre a
capítulo 12 de Atos, observe que Herodes era governador, era um homem de posição e tinha poder para fazer o que ele fez. Está relatado, mandou prender a Pedro, aquele a quem Jesus escolheu, aquele a quem Jesus chamou, e vocacionou, e chamou, e o capacitou para que ele levasse adiante o seu nome e pregasse o Evangelho. Então Pedro foi chamado por Jesus, Tiago foi chamado por Jesus, 2 apóstolos do Senhor. E olha que está escrito que Herodes mandou prender esses 2 homens. Você já ouviu dizer que o pensamento de Deus são bons? Deus diz na sua palavra: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Aleluia! Glória a Deus. Mas os pensamentos de Herodes, com os escolhidos de Deus aqui, eram maquiavélicos. Ele mandou prender Pedro e Tiago, e na mesma noite, no mesmo dia, executou Tiago a espada, diante de uma multidão de quê? De pessoas. Ora, Tiago morreu ali, sem negar a sua fé no Senhor. A sua vida lhe foi ceifada. Aleluia. E olha o pensamento de Herodes. Aleluia. E aí eu quero dizer para você, talvez você esteja dizendo: pastor, por que Deus não impediu? Deus tem seus propósitos. Tem muitos de nós que só fica mesmo até o tempo que Deus quer, deseja, ou se ainda não concluiu a missão. O desejo do Senhor é que aqueles que lhe são fiéis estejam com quem? Com Ele, assim que o mais rápido possível. Você não vê a Bíblia dizer que Deus, se agrada da morte do ímpio. Não. Mas Deus tem prazer na morte, na partida dos seus santos. Aleluia! Aleluia. Diga aí que coisa linda. Você chegou ao tempo de ser recolhido, e os céus se alegram. Por quê? Porque você se manteve o quê? Fiel. Está subindo eternamente, para desfrutar de gozos e privilégios eternos por toda a eternidade. Aleluia! Isso é motivo de alegria, igreja. Amém? Então Deus tem os seus propósitos. Deus permitiu que Tiago fosse executado. Ele poderia ter intervido, mas não interviu. Segundo os planos dele, tudo começou a acontecer. Mas interessante é que Deus não permitiu que Pedro fosse executado. Aqui é que está, irmão, sabe? Você está entendendo? Então olha para cá. A vontade do inferno é zombar dos servos de Deus, é humilhar os servos de Deus, é fazer dos servos de Deus pano de chão, sabe? É desmoralizar os servos de Deus, é mostrar que tem poder sobre os servos de Deus, e que é como se eles fossem deuses capazes de eliminar os servos de Deus. A vontade do inferno é ruim, é mal, é perversa contra os servos de Deus. E aí o que acontece? O que é que vai prevalecer? O que é que você quer para a sua vida? Nesta noite já foi cantado aqui, a questão da escolha. O projeto do inferno é: vou acabar com ele, vou acabar com ela, e pronto, vou eliminar o nome dele da face da terra. Projeto do inferno. Aí diz: já que eu fiz com aquele, vou fazer com aquele também. Ei, irmãos, só vai até onde Deus permite. Glória a Deus. Só vai até onde Deus permite. Tem que ter uma permissão do Todo-Poderoso? Não vai. Por quê? Porque Deus tinha feito a Pedro uma promessa. Ele morreria na velhice, e Deus com certeza iria guardá-lo até esse tempo, para que aquilo que Deus falou se cumprisse. Aleluia. Então, se Deus te fez promessa como essa, que tu vai na velhice, você pode passar por muitas encrencas. Morrer você não morre enquanto não chegar o tempo de Deus. Aleluia. Aleluia!
E o que é a morte, pastor? É a partida desta terra para a glória. Mas se você observar, a morte para o cristão é a entrada da eternidade com quem? Com Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Queridos, o diabo, o tal do Herodes, prendeu, matou Tiago, prendeu Pedro, deixou Pedro bem guardado para o dia seguinte. Olha só, olha o que ele está pensando: amanhã vamos fazer com esse aqui pior do que fizemos com aquele. Aleluia, Jesus. Pois é, todo mundo está dormindo. Os inimigos do cristianismo, o inimigo de Pedro, o inimigo dos servos de Deus, dormiram aquela noite. Todo mundo, e só tinha um comentário, pode ter certeza: amanhã é a vez de Pedro, eu quero estar lá. Porque quem não gosta de crente é contra crente, né? Quem não ama crente, quem não ama cristão é contra cristão. Se você não ama, você não deseja o bem. Você está entendendo? E se não ama, também não defende, se coloca em cima do muro, né? Que o Deus dele o salve. Amém? Pois é, pode ter certeza que o comentário era esse, missionária Conceição. E algumas pessoas estavam dizendo: amanhã eu quero estar tal hora lá onde Pedro vai ser executado. Estavam conversando, né? A boca pequena, de ouvido a ouvido, o comercial sendo feito da vida de Pedro, porque amanhã Pedro seria executado. Mas enquanto estavam falando de Pedro, do nome de Pedro, e projetando a desgraça de Pedro, sabe o que Pedro fazia? Pedro dormia na prisão. Dormia como se nada tivesse acontecendo. Já tinha visto o irmão Tiago partir e agora estava tranquilo na prisão. E enquanto ele dormia, tinha soldados que o guardavam e o vigiavam. Para quê? Para que ele não fugisse. Aleluia! Porque no outro dia, Herodes tinha que matar Pedro diante de muitas pessoas. Você está entendendo, igreja? O plano de Deus é um, o plano do diabo é outro. Mas quando Deus te chama, Ele é Deus para te tirar de todo ou qualquer laço que o diabo armar. Ele é Deus para te guardar e te livrar de toda ou qualquer obra do diabo. Por isso eu digo a você que toda obra e toda ferramenta preparada de Satanás contra esta obra, contra esse ministério, não prevalecerá. Deus já lançou por terra, porque pense numa obra, irmão, que Deus tem feito onde o diabo tem se levantado, querendo ver o mal desta obra, mas esta obra vai prosperar pela mão forte e poderosa do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí pensa você, naquele tempo correu a notícia que Pedro estava preso, e algo muito bonito aconteceu. O que, pastor? A igreja tomou conhecimento de que o apóstolo estava preso, de que Pedro estava na cadeia. E o que é que a igreja resolve fazer? A igreja resolve orar continuamente. Isso quer dizer diariamente. Isso quer dizer todos os dias estava a igreja se reunindo para orar a Deus pela vida de quem? De Pedro. E como seria bom, irmãos, se a igreja de hoje se reunisse, tirasse um dia para orar pela vida do seu líder, para apresentar a vida da liderança a Deus, para intervir por ele diante de Deus. Como seria bom, irmão? Esse exemplo nós temos aonde? Na palavra do Senhor. Amém, irmão? Hoje não, irmão. Quem aqui já pegou um quilo de açúcar na sua mão? Já pegou um quilo de açúcar na mão? É pesado?
você andar 10 quilômetros com 1 quilo de açúcar na mão, ele vai pesar. Se você pegar assim, você vai achar leve. Antes de 10 quilômetros, ele vai te incomodar. Você já vai trocar de mão. Então a caminhada é longa. E se você leva um peso, você tem que levar um peso que você possa suportar. No caso contrário, na caminhada o peso te esmaga se ele estiver além das suas forças. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é você carregar 1 quilo de açúcar, e outra coisa é você pegar um fardo com 50 quilos e botar nas costas para levar. Assim, irmão, é a igreja cristã. A igreja não é fardo. Estou dando um exemplo. Estou dizendo para você que a obra de Deus é crescimento. Uma coisa é quando você começa uma obra com uma família, você tem todo o tempo, toda hora para atender aquela família, porque aquela família, por enquanto, é a única família que está aos seus cuidados. Mas o negócio muda quando Deus manda 10 famílias, aí o negócio já mudou, porque não é uma família, são várias famílias necessitando de atendimento, necessitando de acompanhamento, necessitando da presença de um pastor e da ajuda de um pastor. Aí entenda, a igreja, se não tiver quem ajude o pastor nesse negócio, como é que esse pastor vai suportar? Aleluia. Como é que o pastor vai estar dando palavra de aconselhamento? Aí, irmão, se era 10, agora mudou para 30, 40 famílias estão ao seu cuidado. Então temos que ter pessoas que amem a Deus e se preocupem com outras pessoas, que também amadureçam para ajudar o pastor na obra do ministério, para poder aconselhar um irmão na ausência do pastor. Aleluia. Irmão, dentro da casa não tem uma pessoa sábia que possa, bendito seja Deus, aconselhar alguém no momento de necessidade. Dentro da própria igreja não tem um irmão que tenha sabedoria para, na ausência do pastor, ele mesmo, segundo a palavra de Deus, aconselhar outro irmão. Aleluia! Porque obra de Deus, irmão, é unidade. Obra de Deus é unidade. Olha para cá, unidade. Por isso nós nos alegramos. Essa igreja orou pelo seu pastor. Hoje em dia a gente não vê isso não, irmão, é pouco. Hoje em dia os pastores recebem muita paulada. É muita pedra tirada em pastor, né? Então, o pastor é visto como o único responsável dentro da congregação. Isso não é verdade. Ele está ali para ajudar os irmãos a crescer, e os irmãos estão ali congregando para ajudar o pastor na obra, para darem a mão, para que a vontade de Deus seja o quê? Seja feita. Irmãos, quando você vê um irmão dentro da igreja que diz assim: pastor, eu posso ajudar isso, se o senhor permitir, eu faço aí. Aleluia. Digo amém. Faço. Aí quando você observa, irmão, pessoas que dizem para si mesmo: não, eu não vou fazer porque não me diz respeito. Como não me diz respeito? Você não congrega aqui, você não disse que é dessa família, como é que não te diz respeito? Você não diz que é dessa congregação, desse ministério, como é que não te diz respeito? Se nós somos uma família, aleluia, amém, meus irmãos? Olha, a gente vê essas coisas. Tem pessoas que dizem assim: ah, o pastor que se vira para lá. Rapaz, o pastor está com um problema tal, quero nem saber. Quando nós deveríamos o quê? Estar sempre orando pela vida do nosso pastor. É o que a Bíblia nos ensina, orando pela vida do nosso pastor. Amém? Queridos, para finalizar, eu quero dizer para nós nesta noite que o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Aleluia. Viu? E Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta pessoas que o diabo aprisionou para servir a Ele nesse ministério. E a partir de hoje o anjo já visita essas pessoas, ei, para libertar e conduzi-los a esta casa. Aleluia! Aleluia! E vocês verão, serão servos renovados, levantados pelo Senhor para a obra do ministério. Aleluia! Aleluia. Posso preparar. A
Aí, irmãos, parecia difícil a situação. Aí, através da oração, a oração subiu, a resposta desceu. Deus enviou um anjo. Quem crê nisso? Deus enviou um anjo. O anjo visita a cela onde Pedro estava. Passou pelos guardas. Os guardas não perceberam nada que estava acontecendo, porque a intervenção de Deus foi de forma sobrenatural. Aleluia. Tem hora que a pessoa fala: pai, como é que tu conseguiu? Deus. Só sei dizer isso, porque isso é verdade. Mas como é que o senhor está aqui, homem? Deus. Porque na visão de muitas pessoas você não ia conseguir nunca. Tem pessoas que ficam só observando você, não é para ajudar, é para ver se você desiste. Doidinho para dizer assim: ó, desistiu, eu não disse a tu que eu não ia aguentar. Tem pessoas que ficam assim. Eu mesmo tenho um bocado de curioso. Já me deu vontade de fechar um bocado dele, mas assim, fechar assim, bloquear. Mas o Espírito Santo disse: não, faça isso não, deixa eles aí. Está entendendo? Não está entendendo? Porque olha para o pastor Marco carro de barro, livre, sem dinheiro, não anda em carro bonito, é assim, é desse jeito. Aí não acredita, não quer ajudar, mas a maior ajuda que temos vem do Senhor. Dele vem ajuda, e daqueles que Ele escolhe. Porque tem muitas pessoas que você achava que não teria condições de ajudar, e você vê essas pessoas hoje ajudando de coração. Quanto àqueles que se gabavam de ter dinheiro com o coração fechado, falando mal das pessoas. Deus que te retribua. Aleluia. Porque Deus é fiel para dar a cada um conforme eles merecem. Você está entendendo, irmão? Nós não estamos aqui por causa do pastor Marco, nós estamos aqui por causa da obra de Deus na terra dos viventes. Feliz é quem abençoa, irmão, porque foi o que Deus disse a Abraão: aquele que te abençoar, Abraão, eu o abençoarei. Aleluia! Pensa aí você abençoando a obra de Jesus Cristo na terra. Pensa aí você abençoando a obra de Deus na terra. Sabe quem vai te abençoar? Ele, o Senhor da glória. Aleluia! Aí o diabo projetou, disse: Pedro nunca mais prega evangelho. De amanhã ele não passa, ó, ousadia, como se tivesse domínio e controle sobre a vida de quem? De Pedro. Deus é maior. Está dando uns cultos aí, né? Queda de energia, essas coisas. Quem sabe isso, não sei. Aleluia! Amém, irmãos? Então, para pensar aqui, chave de ouro, noite de vitória. Sabe quem vai fazer? Deus vai fazer. Vai fazer aquilo que Pedro não pode fazer. Pedro não podia fugir. Ninguém poderia tirar Pedro, porque Herodes, o governante, tinha ordenado que ele fosse morto. Então todo mundo esperava o que de Pedro no dia seguinte? A morte dele. O que é que as pessoas queriam ver de Pedro? A desgraça dele. Mas Deus preparou uma manhã diferente para os seus ungidos. Diferenciado para a glória do seu nome. Tem surpresa de Deus chegando na terra. Eixa! Aí diga que coisa tremenda. Deus manda um anjo. Ele entra e ele encontra Pedro. Olha o que diz o texto. Aleluia! Eita Deus! Diz aqui o texto, verso 7: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado. Você crê que Deus toca, irmão?
Pedro estava dormindo, sabe? Parece que tudo estava acabado. Ele estava nem aí. Sono profundo. Aí o anjo veio dar um toquezinho nele. Do que? Hã? Desperta aí, varão. Hã? Desperta aí para viver o novo de Deus. Desperta para viver o novo de Deus. Desperta. Olha o que diz o texto. Aleluia! Tocando a Pedro no lado e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Irmão, como é que parou para pensar nisso? O anjo vem de forma sobrenatural, resplandece dentro da prisão, aonde havia escuridão agora a luz, e há uma voz que vem do comando do anjo para Pedro. Pedro é despertado porque ele estava o quê? Dormindo. Desperta para ouvir a voz do Senhor. Deus está dizendo: levanta-te, levanta-te e anda, marcha na terra. Você está entendendo o que é isso, igreja? Aleluia! Hey! E o anjo diz: vem depressa, homem, vem depressa, por quê? E aí o anjo faz aquela trajetória com Pedro. Você crê que Deus vai abrir porta? Aleluia! Você crê que Ele vai abrir aquelas portas que você não pode abrir, que nós não temos força para abrir, mas que nesse processo de restauração, de libertação, hein? De reconduzir Pedro ao caminho missionário, Deus vai abrir porta de forma sobrenatural. Você crê? Olha, irmão, olha o que está escrito. Aleluia. Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, coloca as tuas sandálias nos pés. E ele o fez assim e disse-lhe: jamais. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Aleluia. Tem hora que é assim, irmão. Pedro pensou que estava sonhando. Pedro pensou que o que estava acontecendo era um sonho. Ele pensou que estava tendo uma vida. E dentro do sonho, da visão, estava ele vivendo tudo isso que você está ouvindo. É como se fosse apenas um sonho. Mas não é um sonho não, Deus está falando conosco. Aleluia! Olha só. E saindo, verso 9, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. No versículo 10, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha só, primeira e segunda guarda. O que é isso? Quer dizer? A guarda estava redobrada. Redobrada. Para guardar quem? O discípulo, o apóstolo do Senhor. Chegaram à porta de ferro. Porta de quem, irmão? Que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Pensa aí. O anjo diz: vem. E quando ele vai caminhando, a porta de ferro vai se abrindo. Por quê? Porque Deus ordenou ele. Vai. E ele foi. O anjo está conduzindo ele pelo caminho. O caminho, Deus está libertando Pedro, para que Pedro continue a missão que Deus lhe confiou. Qual foi a missão? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele tinha da parte de Deus essa missão. Ele tinha que servir o Senhor. Ele tinha que concluir sua missão. O diabo tentou parar, mesmo antes de Pedro comer. Deus veio, liberta Pedro, para que Pedro termine a missão de forma sobrenatural. Olha, irmão, quando eu vejo as pessoas querendo se meter a besta, eu só dobro meu joelho e oro. Digo: está aí, Senhor, olha o que está acontecendo aí, meu Deus, o Senhor está vendo? Estão querendo isso, estão fazendo isso, estão fazendo isso, aquilo, outro. E aí espera a resposta de Deus. E quem dá a resposta? O Senhor dá a resposta. Aleluia. Porque nós somos o que? Servos do Senhor. A porta de ferro, portão, se abriu instantaneamente para que Pedro passasse. Mas para quem, irmãos? Não é para Pedro gozar carnaval, não. Não é carnaval, não, querido. É para pregar o evangelho. Aleluia! Aleluia, Jesus. É para concluir a missão que recebeu do Senhor. Aleluia! Você está entendendo, irmão? Deus o libertou, o livrou do mal para isso. E Deus colocou Pedro de volta no caminho
E ali o anjo desaparece. Quando Pedro procura o anjo já não está. Já não está mais. O que é que Pedro faz? Vai na casa lá, onde o pessoal estava em orar. E o que é que eles têm? Uma surpresa. Aqueles que eles já achavam que estava preso, está solto. Aqueles que eles achavam que estava preso, está ali perto. Para a glória de Deus. As orações foram o quê? Ouvidas. Deus havia respondido às orações da igreja. Aleluia! Pode ter certeza, irmão, que o Senhor está libertando hoje, restaurando hoje e conduzindo hoje os dele que Ele já chamou e vocacionou para este ministério, para pregar o Santo Evangelho no poder e virtude do Espírito Santo, e que toda obra do inferno por esta palavra e em nome de Jesus Cristo é agora aniquilada contra esta obra, contra esta casa e aqueles, aleluia, que servem o Senhor nesta casa. Aleluia! Você pode dizer amém? Aplauda Jesus. Eu quero te dizer isso. Não é a vontade do diabo, não é a vontade